Olá! Seja bem-vindo no estudo relacionado ao projeto pedagógico desenvolvido na educação infantil e nos anos iniciais. Podemos observar nas imagens iniciais desse material que os cenários da escola dos anos iniciais e educação infantil são muito vivos. Quanta cor, quantas formas, quantos jeitos e gentes que convivem diariamente e crescem nesse espaço. Afinal, o espaço é organizado, planejado, definido no projeto pedagógico e pode oferecer diferentes possibilidades. Ao pensarmos na escola de educação infantil e do ensino fundamental, podemos considerá-las como uma instituição com uma cultura própria. Os principais elementos que desenhariam essa cultura seriam as famílias, os professores, os gestores e os alunos, como também os modos de conversação e comunicação, a organização escolar e as práticas realizadas pelos professores. Isso equivale a dizer que a cultura perpassa todas as ações do cotidiano escolar, seja na influência sobre os seus ritos ou sobre a sua linguagem, seja na determinação das suas formas de organização e de gestão, seja na constituição dos sistemas curriculares. Paulo Freire produziu uma poesia denominada A Escola, que demonstra como o espaço da escola é vivo devido a diferentes formas protagonizadas pelos sujeitos que aí estão e dela fazem parte. Nessa direção, o estudo apresentado nessa disciplina institui o projeto pedagógico como mola propulsora, ou melhor, fio condutor do trabalho escolar. Porém, às vezes se perpassa no cenário educativo que o projeto pedagógico é um documento burocrático e de responsabilidade da gestão da unidade escolar, que deve fomentar, produzir e garantir a efetivação do mesmo. Enganamo-nos nessa afirmativa, pois o professor, por meio da sua ação pedagógica, se torna responsável direto na execução do projeto pedagógico e imprime no seu trabalho os objetivos e metas sinalizados no documento para toda a comunidade escolar. Gostaríamos de lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9.394, de dezembro de 96, legislação que orienta a educação nacional, indica incumbências aos professores. As incumbências podem ser compreendidas como obrigações do professor no seu trabalho na escola. E como é uma lei, é necessário percebermos que o trabalho docente tem orientações que necessitam ser cumpridas. Assim, no artigo 13 da LDB,
indica como obrigações do professor: primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quinto, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Nessa direção, o estudo desse material objetiva auxiliar no conhecimento e na compreensão das suas incumbências, principalmente quanto ao envolvimento do projeto pedagógico. No capítulo 1 do Caderno de Estudos, você terá a oportunidade de estudar os sujeitos da ação pedagógica e como oportunizar a aprendizagem por meio da ação do ambiente educativo. Nos capítulos 2 e 3 do Caderno de Estudos, permitem que você compreenda as implicações no projeto pedagógico e no trabalho do professor, e como articular uma proposta ao projeto pedagógico, ou seja, como articular a ação docente ao projeto pedagógico. Já o último capítulo atende diretamente à sexta incumbência apresentada no capítulo 13 da LDB, que trata em articular o trabalho das escolas com a família e comunidade. No primeiro capítulo, você terá a oportunidade de identificar pressupostos de aprendizagem em relação à criança e à infância, compreender a finalidade da educação da criança em espaços coletivos, analisando as implicações da aprendizagem ativa e sua sistematização no contexto educativo. Partimos destes conceitos, pois acreditamos que todas nossas ações, sejam elas verbais ou materializadas, por gestos, palavras, até as omissões e o silêncio, denotam um conceito, uma ideia de criança, infância, aluno, que implicam diretamente na postura pedagógica e no projeto pedagógico da escola. Olá, sou professora Marisa, sou uma das autoras do Caderno de Ensino da disciplina Projeto Pedagógico nos anos iniciais e na educação infantil. Falar neste momento com vocês é um momento bastante importante, porque nós vamos nos referir a um tema que fundamenta toda a discussão da prática educativa e que baliza, portanto, a construção dos projetos pedagógicos. Falo, portanto, de um conceito que é fundante da estrutura da ação docente, que é o conceito de criança e infância. De qual criança nós estamos falando, de qual infância? Primeiro ponto de partida, é importante lembrar que não existe um único conceito, não estamos falando de um único tipo de criança e de um tipo de infância. Pois as infâncias são construídas na cultura, são construídas num tempo histórico específico, com condições materiais, afetivas, que são específicas. Portanto, o conceito que nós tínhamos de infância há 50 anos atrás é diverso daquele que nós temos hoje. Se nós formos lembrar as condições da infância que nós tínhamos quando criança, cada um de vocês que está aí ouvindo lembrar quais eram os materiais, as brincadeiras, as formas de relacionamento dos adultos com as crianças, pode entender um pouco essa ideia que a infância se constitui de formas distintas. Ela é uma característica que faz parte de uma cultura e de uma sociedade. Mas nós queremos partir do princípio que o conceito de infância que nós procuramos abordar no caderno está intimamente afastado, primeiramente, da ideia de que a criança é incapaz, é incompetente física, biologicamente e intelectualmente. Nós queremos ir na contramão desta afirmação e dizer que o nosso conceito de infância é de que a criança ela é inteligente, ela é competente. E esta competência, portanto, não é uma característica que é nata, que acontece por si só.
Essa competência é possível de a gente visualizar e potencializar quando nós temos contextos educativos que oportunizem o desenvolvimento da competência. Então, as crianças se tornam competentes em ambientes e na relação com os outros. Falar desta relação com o outro é falar da cultura, é falar da relação com outras crianças, com outros adultos. Portanto, falamos de protagonismo infantil. Então, falamos de infância como uma etapa da vida importante, fundante da vida adulta, não uma projeção de futuro, mas uma etapa da vida que permanece em nós. Mas falamos de uma criança que a gente entende competente, protagonista e particularmente hoje como um sujeito de direitos. Porque tem lugar na legislação, tem um lugar demarcado nesta legislação, tem um lugar importante, portanto, no contexto social. A nossa ideia de criança e infância, portanto, está ligada a um contexto educativo, está ligada a um contexto familiar, está ligada a uma ideia de sujeito capaz de agir, absorver parte desse contexto e também modificar este contexto. Portanto, as crianças são por si, então, sujeitos de direitos, sujeitos competentes, ativos, seres únicos, sociais, que fazem parte de uma cultura e que precisam, estão em processo de desenvolvimento e por isso precisam do apoio, do estímulo de pais, educadores, atentos a este contexto de desenvolvimento para que elas se desenvolvam de forma equilibrada, competente, de forma sadia. Então veja a poesia a seguir do professor italiano Aldo Fortunati. Esta poesia sintetiza muito bem a ideia de criança e infância que temos e procuramos incluir nas reflexões da disciplina. Por uma ideia de criança. Por uma ideia de criança rica na encruzilhada do possível que está no presente e que transforma o presente e futuro. Por uma ideia de criança ativa, guiada na experiência por uma extraordinária espécie de curiosidade que veste de desejo e de prazer. Por uma ideia de criança forte, que rejeita que sua identidade seja confundida com a do adulto, mas que a oferece a ele nas brincadeiras de cooperação. Por uma ideia de criança sociável, capaz de encontrar e se confrontar com outras crianças, novos pontos de vista e conhecimentos. Por uma ideia de criança competente, artesã da própria experiência e do próprio saber, perto e com o adulto. Por uma ideia de criança curiosa, que aprende a conhecer e entender, não porque renuncie, mas porque nunca deixa de se abrir ao senso do espanto e da maravilha. A poesia remete a uma criança ativa que aprende pela ação. Uma criança que espera e que conta com a parceria do adulto para descobrir e conhecer o mundo. Elas desenvolvem modos de organizar as coisas do mundo, de brincar, de explicar as situações vividas, de expressar valores, criando culturas próprias à infância, que variam entre países, classes sociais, entre outros. No capítulo 2, temos a oportunidade de estudar as especificidades da elaboração do projeto pedagógico na educação infantil e nos anos iniciais. Para iniciar a conversa sobre o projeto pedagógico, referenciamos Moacir Gadotti, professor e pesquisador da história da filosofia da educação e pensador pedagógico brasileiro, discípulo de Paulo Freire, que tem contribuído de forma significativa à reflexão sobre a educação em geral e suas mazelas. Para Gadotti, a palavra projeto vem do verbo projetar, lançar-se para frente, dando sempre a ideia de movimento,
de mudança. Dessa maneira, o projeto pedagógico significa um conjunto de ações pautado na intencionalidade de construir uma proposta pedagógica coletiva, buscando a identidade do estabelecimento de ensino. No projeto pedagógico, duas dimensões que se articulam e se complementam. A política, porque sinaliza o compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade, e é pedagógica, porque possibilita a efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Para executar o projeto pedagógico, há necessidade de considerar 4 elementos. O projeto precisa nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem no cenário escolar. Ser possível de ser realizado e que antecipe as condições necessárias ao desenvolvimento e avaliação. Ser uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola, ou seja, envolver alunos, professores, pais, gestores e funcionários da escola. Ser construído continuadamente, pois como documento também é compreendido como um processo. Assim, o projeto a ser concluído já reinicia a nova construção. O projeto pedagógico pode ser compreendido como uma mola propulsora das ações desenvolvidas na escola. E como podemos ver a seguir, um guarda-chuva, que conforme a indicação da professora pesquisadora Ilma Passos. O projeto pedagógico ele é o projeto da escola. E uma das formas de se operacionalizar o projeto pedagógico da escola, que contém a política educativa da escola, é exatamente desdobrar esse projeto em projetos menores de atuação docente e discente, né? Ou seja, o projeto pedagógico é um guarda-chuva que acoberta vários outros projetos. Você falou projeto de educação ambiental, tem projeto de educação sexual, tem projetos de leituras, projetos de artes, e a escola começa a desdobrar o grande projeto em instrumentos chamados projetos pedagógicos, que desdobram, ou então pedagogia de projeto, ou projetos de trabalho. Então, é uma forma da escola trabalhar coletivamente, desdobrando em projetos menores, mais execuíveis, no sentido de que se atinge os objetivos e a política definida no grande projeto da escola. Para um projeto pedagógico estar apropriado e coerente à sua finalidade, são necessários perfil da comunidade a que se destina, para em seguida estabelecer o plano de intenções. Na prática, a comunidade escolar deve começar respondendo a seguinte questão: por que e para que existe esse espaço educativo? A proposta pedagógica, que deve estabelecer o que e como se ensina, as formas de avaliação da aprendizagem, a organização do tempo e o uso do espaço na escola, entre outros pontos. A formação dos professores, a maneira como a equipe vai se organizar para cumprir as necessidades originadas pelas intenções educativas. A gestão administrativa, que tem como função principal viabilizar o que for necessário para que os demais pontos funcionem dentro da construção da escola que se quer. A elaboração do projeto pedagógico deve ser pautada em estratégias que deem voz a todos os atores da comunidade escolar, funcionários, pais, professores e alunos. Essa mobilização é tarefa por excelência do diretor, mas não existe uma única forma de orientar esse processo. A finalização do documento também pode ocorrer de forma democrática, mas é fundamental que um grupo de especialistas nas questões pedagógicas se responsabilize pela redação final para oferecer um padrão de qualidade às propostas. O projeto pedagógico deve ser revisto anualmente ou mesmo antes desse período, se a comunidade escolar sentir tal necessidade. A revisão é importante também
para fazer um diagnóstico de como a instituição está avançando no processo de transformação da realidade. Além disso, o plano deve passar a incluir os conhecimentos adquiridos nas formações permanentes, revendo as concepções anteriores. Vale destacar que cada sistema de educação, estadual e municipal, organiza roteiros com a sequência e os aspectos que precisam conter no projeto pedagógico. O capítulo 3 apresenta a organização e o trabalho pedagógico por meio dos projetos de trabalho. Vale destacar que os projetos contemplam um trabalho voltado à formação integral dos estudantes. A proposta de projetos de trabalho visa aproximar o que se aprende na escola com as preocupações dos alunos, as questões controversas, os problemas que a realidade estabelece fora da escola e de fazer com que os alunos cheguem a ser o ator principal da aprendizagem. A pedagogia de projeto, ela trabalha o conteúdo significativo. E quando o conteúdo é significativo, o aluno ele participa mais. Então, a partir da pedagogia de projeto, nós desencadeamos a aprendizagem significativa. E os alunos eles participam com mais atividades, né? Com mais presença, eles participam ativamente dos projetos, porque é a partir do que os alunos querem aprender que nós desenvolvemos os conteúdos. Os projetos possibilitam reorganizar a prática pedagógica e os espaços de trabalho, e nasce na intencionalidade de dar significado à aprendizagem dos alunos. Os projetos, nascem da necessidade de estar buscando o desenvolvimento de um cidadão em plenitude. Que ele não saiba somente o conteúdo da aula de geografia, que ele não saiba somente o conteúdo da aula de matemática, mas que ele possa colocar isso em prática na sua vida. Inicialmente, apresentamos a você, caro pós-graduando, as ideias de Barbosa e Horn sobre os projetos de trabalho. Para esses autores, os projetos de trabalho possuem 4 grandes momentos: a definição do problema, com a identificação do foco de trabalho, das necessidades, das possibilidades dos alunos e da comunidade escolar. O planejamento do trabalho. Nessa etapa, o professor e o grupo definem caminhos, os meios e as metas de aprendizagem que se deseja construir. A coleta, a organização e o registro de informações. É um momento de construção e sistematização do conhecimento desenvolvido no projeto. Inclusive, alguns autores denominam essa fase de documentação, pois o aluno está em contato direto com as informações e sua ação promove a organização das mesmas por meio de livro, cartazes, cartas, maquetes e outras formas. Avaliação e comunicação. Nessa etapa se dá o processo de avaliação dos alunos, do professor e do projeto. Também nessa etapa, há a difusão das informações aprendidas. Para conhecer esses momentos, compartilhamos com vocês 3 diferentes projetos de trabalho. Esses projetos participaram do Prêmio Vitor Civita, que objetiva identificar, valorizar e divulgar experiências educativas de qualidade, planejadas e executadas por professores, diretores e coordenadores pedagógicos em escolas de ensino regular. Vamos assistir os 3 projetos premiados? Meu nome é Elaine Covielo. Desenvolvi o projeto Resolução de Problemas, Medidas e Cálculo na área de matemática. Eu percebi que era uma classe que sabia muito matemática, mas estavam com dificuldade na resolução de problemas. Então agora eu vou propor um projeto com algumas atividades não convencionais para eles perceberem que para um mesmo problema existem muitos caminhos para a resolução.
Aí pedi para eles, amanhã vocês me tragam qualquer recipiente que vocês possam colocar água. Hoje nós vamos aprender a medir quanta água tem dentro de cada recipiente. Tinham aqueles que não tinham nenhum tipo de graduação. Então como que você vai fazer para saber? Vou medir no do colega. Quanto tem nesse copo então? 250. Para chegar a 1 litro, quanto eu preciso? 4 copos. Eu coloquei um outro problema para eles. Quanta água gasta para lavar o corredor? E quando eles perceberam tempo e medida, A gente põe um balde por 1 minuto debaixo de uma torneira e depois medir quanta água caiu no balde. vejam que o medir tinha sido trabalhado numa atividade anterior. Já pegavam um conceito adquirido para usar em outro. Eu quero saber se a gente gasta mais água lavando com o balde ou se gasta mais água lavando com a mangueira. Eles fizeram 2 retângulos exatamente iguais, aí eles lavaram, com a mangueira eles gastaram 11 litros e com o balde 4. Agora, quanto mede esse espaço que a gente lavou? Aí eu quadriculei o retângulo. Vejam que cada uma das crianças está ocupando um quadrado de 1 metro. É essa a medida que a gente usa para a área. Aí na classe eu formalizei o conhecimento. E aí eles foram explicar para a 4ª série o que eles tinham aprendido durante todo o projeto. Um copo de 100 ml, quantos copos represam 1 litro? 10. E de 200? 5, 250, 4. A professora pediu para medir quanta água tem num recipiente. Deu 12 litros o balde. Quando minha mãe lava o banheiro, ela gasta 2 baldes. Você quer saber quanto gasta? Você multiplica 2 vezes 12, 24, 3 vezes 12, 36 e vai multiplicando. Ele parece que consegue desenvolver aquele raciocínio diferente do que a gente fazia no passado. Tem um raciocínio lógico de outra maneira. E eles mostraram que eles aprenderam a resolver os problemas usando as operações de forma correta e com segurança. Algumas crianças chegam no final do primeiro ciclo da escola e algumas crianças não sabem ler e escrever. Então, qual era o objetivo para mim? Que os meninos se apropriassem da linguagem que se escreve. Então, eu estabeleci com eles um cronograma, que para nós chegarmos à confecção do livro, nós tínhamos que seguir situações. No combinado, nós íamos ouvir várias histórias da Pequena Sereia. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ler primeiro. Ler primeiro. Um livro só basta? Não! Então estava programado a contagem e a narrativa das histórias. Depois viríamos um filme da sereia. Nós faríamos o reconto. Fizemos também uma revisão. Quem sabe me dizer o que é revisar? Rafael? É arrumar a história. Mas seu pai, o rei dos mares, lhe disse: minha filha, você não pode amar um humano, você é uma sereia. Quando nós fizemos o resgate da 2ª versão, foi quando resolvi com eles da ideia de registrarmos o que foi feito pra gente comparar melhor. Quanto mais versões eles conhecessem, mais elementos eles teriam para discutir. É caverna ou é gruta? Gruta mágica. Uma gruta. Nós já lemos esse livrinho, né, da sereia. Ele era pequenininho. Hoje nós vamos descobrir esse. E as crianças, quando chegamos na última leitura, aqueles elementos, aquelas palavras de vocabulário simples que apareceram no primeiro livro, já não eram novidade. Tomou uma poção mágica. Quem poderia me dizer o que é poção? Poção é uma bebida mágica. Nós vamos fazer agora a nossa história, o nosso reconto. Vocês vão dizer os elementos da história para mim e eu vou escrever tudo que vocês falaram. E eles colocam muitas vezes no reconto do jeito que falam mesmo, do jeito que eles contam em casa. Porque até então, antes da revisão, eles não tinham tomado muita consciência de como é o falar e de como é o escrever. Quando a criança fala superfície, Ariel foi pra superfície rapidinho, mas não podia se afogar. quantas crianças de 4 anos sabem o que é superfície? Hoje em dia, os meus alunos, eles querem ler. A sereia voltou a cantar e falar para o príncipe. E eu percebi, desse ano pra cá, que os pais acreditam mais nas crianças. Eu também quero escrever o maço.
História, assim, sabe? Eles me mantêm jovem, porque eu posso ter a idade que eu quiser, que com eles o faz de conta é real. A minha vida é isso. Eu faço porque eu gosto. Eu sou Bernadette Rocha da Silva, professora da Educação Infantil, e desenvolvi o projeto Bichos Esquisitos na área de ciências. Comecei a observar na jardineira da escola que as crianças estavam muito atentas ao que estava acontecendo lá. E comecei a perguntar, o que é que vocês estão observando aí? E elas, professora, tem coisas muito esquisitas aqui, tem bichos muito esquisitos aqui. E isso, para mim, foi um sinal que eu deveria propor algo diferente para elas. A intenção mesmo do projeto era a pesquisa, tanto que nós delimitamos, estudando 10 insetos mais próximos da realidade das crianças, porque elas precisariam ter acesso a esse objeto da pesquisa. Nós vamos começar buscando as informações sobre as formigas. Nós organizamos rodas para leitura e busca de informações. Depois disso, nós reunimos essas informações que as crianças contribuíam. O aparelho bucal da formiga mastigador. E sentávamos para planejamento com a professora Regiane, que é a bióloga que nos auxiliou no projeto. Então, nós saímos 2, 3 vezes para a coleta. Quando chegava na escola, pegava todos os bichos que eles tinham coletado e ia para o processo de identificação. Paralelamente, nós fomos construindo o vocabulário do projeto. E elas escreveram de próprio punho todos os termos que havíamos aprendido, os conceitos mesmo. Aquele líquido que fica dentro da árvore que serve de alimento para a cigarra, é isso mesmo. E nós resolvemos então fazer o livro dos insetos. Cada página do livro continha a classificação científica dos insetos que selecionamos para estudo. E nos desenhos houve um grande avanço. Elas observavam como deveriam ser desenhados os insetos, com todas as suas características. O corpo do inseto é dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Depois do livro, nós entramos na fase de organização do insetário. Eles mesmos espetavam os insetos, tomando bastante cuidado para manter as estruturas intactas. Então você vai espetar assim, colocando uma aqui por dentro, outra por fora. Nós organizamos os cartazes para mostra de conhecimento. E esse foi um momento de sistematização de todo o conhecimento que elas obtiveram no projeto. Eu aprendi que o piolho, a gente não sente a picada dele porque ele joga a saliva para chupar o sangue. Porque eu sempre acreditei que as crianças são capazes de aprender. E eu percebi que elas têm uma linguagem própria, mas que elas podem ampliar, podem construir seus conhecimentos. E eu, enquanto professora, eu não preciso minimizar, digamos assim, o conhecimento para que elas compreendam. Eu tenho que tratar o conhecimento como ele é. Você deve estar se perguntando o que esses projetos têm em especial. Por que venceram? Podemos verificar, na análise desses projetos, que esses possuíam os 4 eixos sinalizados anteriormente. Partiram de uma problemática, havia um planejamento com foco específico e com a definição de objetivos claros e possíveis de alcançar. Na coleta de dados, os alunos participaram ativamente, estabeleceram parcerias com outros profissionais e demonstram o quanto o professor ampliou seu conhecimento. O registro das informações, ou seja, a documentação, é necessária como forma de contar uma história, como também para registrar os conhecimentos da turma. A avaliação, realizada no início do projeto, como forma de levantar os conhecimentos e auxiliar no planejamento, e também como um balanço das aprendizagens dos alunos, uma autoavaliação do trabalho do professor e da própria turma. De acordo com Fernando Hernandes, é necessário que se tenha um problema para iniciar uma pesquisa. Pode ser sobre uma inquietação ou sobre uma posição a respeito do mundo. A partir daí, é importante trabalhar as maneiras de olhar o mundo, que são diversas. Mas não interessa só localizá-las, e sim entender o significado delas. O resultado é que se constrói uma situação de aprendizagem em que os próprios estudantes começam a participar do processo de criação,
pois buscam respostas às suas dúvidas. Isso é o projeto de trabalho. Neste capítulo, temos um encontro com um tema extremamente importante: pensar a participação nos projetos de trabalhos de professores, das crianças e das famílias. Mas por que ressaltamos a importância desse tema? Certamente porque percebemos que a participação não é um elemento acessório, mas fundamental no projeto de um serviço educacional. Isto é, sem dúvida, um pressuposto para a qualidade das experiências e do trabalho a ser desenvolvido. Bordenave, no livro O que é participação, atenta para o fato de que a palavra participação vem da palavra parte e destaca que participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte. Em outras palavras, quando um projeto respira o ar da participação, se diz claramente que a escola é parte integrante da comunidade, que seus conteúdos e conhecimentos não têm um fim em si mesmo e, por isso, são geradores de oportunidades de construção da criticidade e da cidadania de todos os envolvidos. Abrir a creche ou as escolas às famílias significa reconhecer que este espaço é um dos contextos de desenvolvimento da criança e que deve ser compartilhado com a família em um trabalho de colaboração mútua. Os papéis dos professores e pais vão se construindo a partir do exercício cotidiano desse dialogar. Os pais precisam ser vistos como importantes aliados e efetivos colaboradores na tarefa de educar. Já o professor desempenha uma função central, devendo ser capaz de criar situações de real aprendizagem para as crianças. Julgamos que o papel dos adultos é absolutamente indispensável e decisivamente importante para a aprendizagem das crianças, mas que não substitui o trabalho construtivo da criança, porque se assim fosse, não formaríamos sujeitos autônomos que podem pensar e agir por si mesmos. Além disso, o envolvimento dos pais é de alta relevância, pois para desenvolver uma educação para a autonomia, os professores têm que colaborar muito de perto com os pais e outros membros da comunidade escolar, ao mesmo tempo e que precisam contar com a colaboração deles. Enfim, esta disciplina, Projetos Pedagógicos na Educação Infantil e nos anos iniciais, permite que você conheça a sua realidade de trabalho e que perceba o quanto sua ação tem influência e é influenciada pela proposta pedagógica da escola. Esperamos que você aprecie esse estudo e desejamos que esse estudo seja propulsor de práticas exitosas no seu trabalho docente. Um abraço.